Bom, então vamos continuar. E hoje eu vou fechar a história de teoria do grau. A gente já fez teoria do grau, módulo 2. E nesse caso, a gente tinha, o contexto era esse, né? M dentro do Rn, né? M superfície compacta. Que ainda bem que a gente só precisa para ter valores regulares. Eu vou botar até a classe correta, né? A gente precisa de valores regulares de homotopias para poder trabalhar, né? Então, nesse caso, para poder usar o teorema de Sage, eu preciso que a aplicação seja de dimensão de M mais 1 menos dimensão de N, né? Mais 1, né? Aqui são iguais, seja de classe pelo menos C2. Se a aplicação tem que ser de classe C2, as superfícies têm que ser de classe C2. Né? Eu preciso pegar os valores regulares de homotopias. Então tem que ser M superfície compacta de classe CK. K maior ou igual a 2. Pobre, as superfícies de classe C1, elas têm um negócio difícil, né? Nada cumpre para elas. Mas eu já falei que ainda bem toda a superfície de classe C1 é C1 difiomorfa a uma superfície de classe C infinito. Então pronto, né? Aí qualquer coisa que eu precise fazer numa superfície de classe C1, eu resolvo na superfície de classe C infinito que é difiomorfa ela e depois eu volto. N superfície conexa. E dimensão de M igual a dimensão de N, né? Esse era o contexto que funciona para teoria do grau módulo 2. Compacta e conexa, né? Nesse caso, né, se eu tenho F de M para N, né, de classe CK, de classe C1 pode ser, inclusive. Não, tem que ser de classe CK, né, de classe C2. Ele isso aí gera um número, né? Módulo 2. Ele pode ser 0 ou pode ser 1, né? E esse númerozinho é o cardinal, né? É por definição o número de preimagens módulo 2, né? Onde I é qualquer valor regular de F, né? Então a gente provou que estava bem definido, né? O grado do módulo 2 está bem definido. Quer dizer que ele não depende do valor regular que a gente pegue. Para a paridade desse número de primagens não depende do valor regular que a gente pegue. Se F é homotópica a G, né? Então, o grau módulo 2 de F é igual ao grau módulo 2 de G. Tudo bem? Isso tem como consequência que a gente está achando um invariante numérico para o tipo de homotopia de uma função. Eu já falei isso várias vezes, quer dizer, eu já falei muito de homotopia, eu queria ressaltar a importância de homotopia. Quer dizer, a gente quando tem uma função, a gente gostaria de dizer tudo o que puder sobre essa função entre duas superfícies. Mas às vezes não dá porque ou as superfícies são muito complicadas ou a função é muito complicada. Então o que a gente faz é pegar funções parecidas com as funções que a gente tem, mas sendo mais simples. Por exemplo, se a gente tem uma curva tipo a curva de Peano que preenche toda a superfície, a gente aproxima por uma curva de classe CK que ele é bem melhor do que uma curva de Peano toda estranha, né?
Então, o que a gente faz é sempre aproximar por uma função melhor. Mas no momento de aproximar, ou de mudar a função, a gente perdeu a função. Perdeu a função, mas a gente gostaria de manter todas as propriedades possíveis que a gente possa manter da função. Por exemplo, se a gente tem um homeomorfismo de M para M, e a gente aproxima esse homeomorfismo por uma aplicação homeo, né? Por uma aplicação de classe CK, isso aqui está bem longe de ser um homeomorfismo, mas pelo menos gostaria de que ela mantivesse algumas coisas sobre essa data, né? Por exemplo, a gente pode provar que quando M é compacta e conexa, essa perturbação homotópica, pelo menos é sobrejetiva. Pelo menos. Ela deixou de ser injetiva quando a gente aproxima, talvez, mas sobrejetiva ela não deixou de ser, né? Vou até escrever isso. Por exemplo, na lista de exercícios, vocês têm um exercício que fala que a aplicação identidade, se vocês perturbam a aplicação identidade tem um monte de coisas, né? Por exemplo, eu vou falar, exemplo, né? Exemplo, M compacta e conexa. E eu tenho F de M para M. Não é identidade, né? A identidade é uma aplicação muito fácil, mas ela é homotópica à identidade. Então, como eu falei, F pode ser muitas coisas, mas pode mudar muito, pode ser muito maluca aquela aplicação, mas pelo menos é sobrejetiva. Por que sobrejetiva? Eu queria que entendessem a ideia, né? Uma deformação homotópica da identidade, primeiro está tudo quieto e depois a F começa a deformar, a mexer tudo. E ela não tem por que ser injetiva, né? Pode ser uma deformação que fique em cima de outras partes da superfície e faça coisas muito estranhas. Possa resultar bem diferente da identidade. Mas essa propriedade ela vai manter. Por quê? Porque o grau módulo 2 de F é igual ao grau módulo 2 da identidade, que é igual a 1. Se o grau módulo 2 de F é 1, ela não pode ser, ela tem que ser sobrejetiva, né? Se F não é sobrejetiva, né? Então, o grau, se vocês têm uma aplicação que não é sobrejetiva, para calcular o grau, vocês pegam um ponto que não está na imagem, e ele é um valor regular. Como não está na imagem, é valor regular, e quando a gente conta o número de pré-imagens, dá 0, né? Um ponto fora da imagem é automaticamente um valor regular. Portanto, o número de pré-imagens é 0, pronto. Então, por exemplo, eu tenho esse exemplo. Outro exemplo. Então, essa é uma propriedade que vocês estão preservando na classe de homotopia. Pelo menos eu sei que a minha função continua sendo sobrejetiva. Vocês têm outro exemplo na lista que fala de um diffeomorfismo que preserva a orientação numa superfície compacta e orientável. E vocês fazem uma homotopia desse diffeomorfismo, até chegar num outro diffeomorfismo. O que vocês têm que provar é que, pelo fato dessas duas aplicações serem homotópicas, elas conservam a propriedade de preservar a orientação. Ele é diffeomorfa
quer dizer, desculpa, é um diffeomorfismo que, pelo fato de ser homotópico, há um diffeomorfismo que preserva a orientação, então esse diffeomorfismo também tem que preservar a orientação. Então, a ideia do que a gente faz sobre homotopia não é estudar homotopia, senão estudar as propriedades que a gente preserva pela homotopia. Outro exemplo aqui, exemplo 2. Bonzinho, né? M compacta e conexa. F, dessa vez, de M a M, é homotópica a uma aplicação constante. Então, que propriedades a gente preserva da aplicação constante que gostaria que seriam razoáveis de entender que continuam valendo para uma outra aplicação homotópica, né? Bom, a F não vai ser constante, né? Isso não tem jeito. Mas uma propriedade interessante das muitas que preserva é que F possui algum ponto fixo. A aplicação constante, com certeza, ela possui pontos fixos, né? Porque é constante, né? F da constante é a constante. Então, a constante tem de fato um único ponto fixo, né? A F pode ter até mais, mas com certeza tem algum ponto fixo. Esse teorema, esse exemplo, essa propriedade, de fato, ainda a gente não tem muita tecnologia para provar, mas no caso da particular da esfera pode, né? Que está na lista de exercícios, né? Qual exercício? Não me lembro, exercício 2 ou 3, né? Lista número 4, né? Aí vocês provam. Em geral, a gente precisa um pouquinho a mais de tecnologia que tem a ver até com a ideia de número de interseção que eu falei faz tempo. Mas, no caso particular da esfera, está na lista de exercícios, vocês podem fazer. Mas eu só estou dando exemplos de propriedades que são preservadas por uma deformação homotópica. A F pode ser muito complicada, muito chata de expressar, mas pelo fato de saber que ela foi de uma deformação de uma aplicação constante, já consigo dizer propriedades dela. Tá bom? A última coisa, antes de passar para a teoria de grau orientado, uma outra observação, uma terceira observação seria esse sistema, né? M compacta tem que ser, né? Tem que ser compacta e o espaço de chegada tem que ser conexo. Tem que ser conexo para poder ter grau. E se eu quiser fazer uma composição e também poder falar de grau aqui, então ela tem que ser compacta. E o P, a superfície que chegar, tem que ser conexo, né? Então, essa aqui é compacta, essa aqui é conexa e essa aqui tem que ser as duas. Só para poder falar de grau. E a dimensão das três é a mesma, né? Dimensão de M é igual à dimensão de N, é igual à dimensão de P. E então, a gente tem a composição e tem que acontecer o que tem que acontecer, né? Se a gente chama grau, ou grau, qualquer que fosse a situação que a gente esteja considerando grau, o grau é sempre multiplicativo, né? Então, deveria valer essa lei, né? Grau dessa composta deveria ser igual ao produto dos graus. É por isso que eu chamo grau, né? É um princípio fundamental de qualquer coisa que queira chamar grau, né? Depois eu discuto isso porque eu vou fazer a mesma coisa no
no caso orientável. Então, vou apresentar o contexto no caso orientável. Felizmente, não tem muito para provar no caso orientável, porque a gente já provou os teoremas que precisava a aula passada. Então, vou fazer a apresentação da teoria do grau orientável, chama. Orientável. Eu falei que é o único que... Vocês já sabem que a moral de história de teoria do grau é resolver essa equação, né? f de x igual a y. Eu tenho essa equação e eu quero saber quantas soluções tem essa equação, dado f e dado y, né? Quantas soluções tem essa equação e se esse número de... Quantas soluções tem essa equação e se esse número de soluções é preservado por variações desses parâmetros f e y, né? Por variações de qualquer tipo, né? Variações contínuas, né? E a gente provou que o número de soluções não é preservado, mas pelo menos a paridade sim, né? Pelo menos tem um byte, né? 0 ou 1. Se a gente quiser contar melhor, se a gente não quiser ficar só com a paridade, quiser mais ou menos obter um número mais realista, a gente até que pode, mas temos que nos restringir ao caso de superfícies orientáveis. A gente vai tentar obter um número melhor, não somente a paridade. A paridade é um número algo limitado. Sobretudo na situação de tentar decidir se duas aplicações são homotópicas, né? Ela só consegue separar em dois grupos, né? As aplicações homotópicas só conseguem separar em dois grupos, as que têm grau 0 e as que têm grau 1. Mas aí são dois grupos muito grandes ainda. Porque dentro das aplicações que têm grau 0, tem muitas que não são homotópicas entre si. No mesmo no outro grupo. A gente precisa refinar esses grupos. E para isso, a teoria do grau funciona melhor. A gente vai separar, a teoria do grau já não vai ser mais um número módulo 2, vai ser um número de verdade. Mas para isso precisa cair nesse contexto particular. Então vou escrever de novo o contexto para essa situação. Seria M, superfície compacta e orientável, né? Superfície compacta e orientável de classe CK. Orientável eu vou botar no final. Maior ou igual a 2. N superfície conexa. Então, as hipóteses são as mesmas. Dimensão de M igual a dimensão de N. Mas, dessa vez, M e N são orientáveis. Essa é a hipótese extra. Nessa situação particular, a gente vai conseguir definir um número melhor. Não o ótimo, mas melhor. Que vai ser o seguinte. Então, a gente faz a mesma história aqui em teoria do grau módulo 2. A gente tem que dizer o contexto, né? F de M para N, aplicação CK, né? Aplicação CK. E agora sim, né? F. E então, a gente pega um valor regular. A primagem até pode ser vazio, né? Se é vazio, quer dizer que o grau é 0, né? A gente já falou disso. Mas se não for vazio, se tiver alguns pontos, x1, x2,
xr menos 1, xr. O que a gente faz, o grau, o que vai se preservar, de novo tem uma notícia ruim, né? O número de soluções, isso aí vai mudar. Em alguns pontos pode ter três soluções, em outros 5, em outros 9, a paridade pelo menos é preservada. Mas vai ter um número melhor para contar. A contagem não é absoluta, não é cardinal mesmo. Se a gente conta com um pouquinho mais de liberdade, ainda vai ter um número melhor. Que é o seguinte, eu sei que nesse caso ser valor regular significa que a derivada em cada ponto da pré-imagem do y é um isomorfismo. É um isomorfismo. Se é um isomorfismo e m e n são orientáveis, então eu posso saber se a derivada em cada ponto preserva ou inverte a orientação. Aqui eu já tenho uma orientação, né? Aqui eu sei dizer o que é uma base positiva. Eu marco uma base positiva, já sei dizer. Então, aí só resta saber se a f preserva ou inverte a orientação. Quer dizer que se a f leva uma base positiva numa base positiva, aqui vai ter mais, né? E se a f leva uma base positiva numa base negativa, aí eu vou marcar com menos. Essas são as marcas que eu vou botar em cima de cada ponto. Em cada ponto vai ter um sinal a mais ou menos, dependendo do que faz a derivada de f nesses pontos. Se a derivada de f nesse ponto manda uma base positiva numa base positiva, então marco com mais. E se faz o contrário, manda uma base positiva numa base negativa, marco com menos. Então, definimos, né? Definimos, então. Grau, eu estou botando dessa vez em inglês, né? Tudo bem. Grau de f como sendo o número de soluções da equação f de x igual a y, mas dessa vez contados com sinal. Quer dizer, nesse caso, por exemplo, desses 4 pontos, o grau aqui está dando 0, né? Se aqui for mais, o grau aqui está dando 2. Nesse desenho está dando 2. Contados com sinal. Então, dessa vez, o grau é um número inteiro, né? Pode ser até negativo. Não é a melhor das contas, né? A melhor das contas é 4. Mas esse número 4 não dá para preservar. Pelo menos o que dá para preservar, o que temos que provar que dá para preservar, é essa conta. Contados com sinal, isso aí se preserva. Então, são os mesmos lemas da aula passada com modificações, né? O primeiro caso, chamei lemas, né? Lema 1 é que, para provar que está bem definido, né? Tem que botar aí, vou botar essa pergunta, né? Grau de f está bem definido. Eu vou fazer essa afirmação, né? Mas para checar que está bem definido, temos que olhar as coisas, né? Então, o lema 1 é que contado de maneira absoluta, né? A gente já provou lá passada que esse número de pré-imagens contado de maneira absoluta é localmente constante, né? E no conjunto de valores regulares de f. A gente já sabe que isso aqui é até a gente observou que esse conjunto de valores regulares é aberto, né? Pelo fato da M ser compacta.
Se a M não, aqui tem muitas coisas que funcionam só porque a M é compacta. Se a M não for compacta, esse conjunto até poderia deixar de ser aberto. E o que é pior, isso aqui poderia deixar de ser localmente constante. Tem exemplos. Então aqui, para esse lema, importa muito isso, eu vou ressaltar, né? M é compacta. Sem isso, não funciona. A conexidade serve no ponto final, no lema final, para conectar dois valores regulares quaisquer por uma curva, né? Só para isso que serve a conexidade. Mas nesse lema 1 tinha isso. E a gente já tinha provado isso. O lema 2 é o que a gente tem que fazer a pequena modificação, né? O lema 2 chamava lema de homotopia, se eu não me engano, né? Então a gente faz a pequena modificação. Lema 2, né? Então, seja M e N como um asterisco. Lema de homotopia chama, né? Esse é o nome. Vou tentar sempre remarcar isso. Seja M e N como asterisco, né? Asterisco está aqui. Compacta, conexa, mesma dimensão e orientáveis. E FG de M para N. Aplicações de classe CK que são homotópicas. Então, o que acontecia é que o número de preimagens de F, de um valor regular de F e de G, né, para todo Y, que é valor regular de ambas funções ao mesmo tempo, se cumpre que o número de preimagens de F, de Y pela função F, é igual ao número de preimagens de Y pela função G, contados com sinal. Tá bom? Então, a gente tinha provado isso no módulo 2, agora tem que olhar contados com sinal. Então, vamos ver, a prova é idêntica, mas tem que tomar cuidado com os sinais e com o jeito como a gente está fazendo as orientações. Tá bom? Então, é a mesma coisa, né? Prova. Seja, né? H. Desculpa. De M vezes 0,1 a N, uma homotopia de classe CK entre F e G. Se a gente tem uma homotopia de classe CK diretamente entre F e G, não tem problema, né? Porque para usar o teorema de Sage, eu preciso que H seja pelo menos de classe C2, que é o caso. Se a F e G forem somente continuamente homotópicas, então a gente sabe aproximar fazer uma nova homotopia que é de classe CK-1. Nesse caso, se a gente não tem uma homotopia CK explícita, a gente indiretamente consegue uma homotopia de classe CK-1. Aí, nesse caso, teriam que mudar a hipótese aqui por K maior ou igual a 3, né? Mas muitas vezes a gente tem uma homotopia direta. Mas tudo bem, eu só queria ressaltar isso. Se conseguem CK, é K maior ou igual a 2. Se não conseguem CK, só tem contínua.
Tem que ser K maior ou igual a 3. E aí faz o desenho, né? Tem aqui M vezes 0. M vezes 1. Vou botar isso aqui à esquerda. M vezes 0. 0. 1. Tem aqui a homotopia. H. Aqui o N. Tem aqui a F em cima, né? E tem aqui a G embaixo. Perfeito. Então a gente está pegando um valor regular Y, tanto para F como para G. A gente já sabe que desses existem aos montes, graças ao teorema de Sardi, né? Porque esse aqui tem medida total e esse aqui, a interseção de dois conjuntos de medida total, tem medida total. Mas pode acontecer que o Y não seja valor regular de H. Poderia acontecer isso. Então aí o que a gente faz é pegar um carinha muito perto, né? Y', bem perto do Y, para fazer várias coisas, né? Y' está perto de Y, ou bastante, né? Y' em N, né? Ou bastante, para que algumas coisas, né? Y' ainda seja valor regular de F e G. Isso aí é possível graças a que esses conjuntos são abertos. Se não fosse aberto, aí ficaria difícil. Então, como é aberto, se eu mexo o ponto Y um pouquinho, ainda continua sendo valor regular. E agora, graças ao teorema de Sardi, também é valor regular de H. Na verdade, a primeira coisa não é 100% necessária, com isso aqui já... Não, com isso aí já está bom demais. Eu acho que o teorema de Sardi ele é capaz de suprimir a primeira parte. Se é valor regular de H, automaticamente é valor regular de F e G. E a outra parte é essa, né? Número de elementos de Y' é igual ao número de elementos de Y. E número de elementos de Y' com G é igual ao número de elementos de Y. Né? Isso aí absolutamente, né? De maneira absoluta. Então é um valor regular que por estar perto bastante das duas coisas, se está perto bastante para cumprir, a gente pode pegar perto bastante para cumprir isso aqui, e ainda a gente pede pelo teorema de Sardi que seja valor regular de H, né? Y'. Então pronto, a gente pode fazer análise com Y'. Então tem o Y' aqui, e a gente já sabe que sendo valor regular, a imagem inversa é uma coisa desse tipo, né? A gente já discutiu isso. Isso aqui é H menos 1 de Y'. O problema agora vem com o sinal. E vamos fazer isso rapidinho. Eu já falei que tem uma maneira clara de orientar superfícies. Tem várias coisas, né? Orientações. Temos que discutir algumas coisas, não de definição, sino de como é que a gente faz. Né? Por exemplo, a gente já, se M tem uma orientação, a gente já discutiu como, a partir dela, gerar uma orientação para o bordo, né? Se ômega é uma variedade W é uma variedade com bordo e tem uma orientação, a gente sabe gerar
uma orientação para o bordo. A normal exterior no bordo, ela vai de primeiro. A gente já sabe, né? Normal exterior primeiro. Normal exterior vai de primeiro, né? Essa é a filosofia que a gente segue. Outra situação que a gente quer poder orientar é quando tem uma orientação sobre M. Vou voltar aqui O sobre M, uma orientação sobre M, uma orientação sobre N, né? Variedades que já têm orientações, e tem uma aplicação F que vai de M para N, e tem um Y, valor regular de F. Tá bom? Aí eu gostaria de ter uma orientação desse conjunto. E como é que a gente faz essa orientação? Eu também já discuti um pouquinho isso. É a mesma... eu de sempre, né? Eu tenho um valor regular aqui, eu tenho imagem inversa aqui, e a filosofia é sempre, normal exterior vai de primeiro. Mas essa aqui, dessa vez, a normal exterior tem um monte, né? Tem muitas normais. Mas eu de sempre, aqui eu pego uma base positiva, tá bom? E aqui eu pego, aqui tem um ponto X, né? Que eu vou querer orientar. Aqui tem uma base positiva. No espaço tangente total, tem uma orientação, né? Porque esse é o tangente de M. Isso aqui é M. Tudo bem? Vocês já sabem que no normal, a diferencial de F é um isomorfismo. No normal, né? Assim que funciona, né? Esses são os gradientes, né? Entre aspas, tem muitos gradientes. Se fosse no Rn, seria o gradiente de cada coordenada desse espaço, né? No normal, é um isomorfismo. Portanto, essa orientação que está aqui, ela passa aqui. Se eu pego uma base positiva aqui, como diferencial de F em um isomorfismo no normal, isso induz uma orientação aqui, que eu marco de positiva. E no espaço tangente total, também já tem uma orientação, porque M é orientável, que eu marco como positiva. Assim que fica claro qual seria a orientação no tangente, né? Aqui, tangente em x de f menos 1 de y. Seria aquela orientação normal de primeiro. Então, que essa, junto com essa, dá essa daqui. Nessa ordem, normal de primeiro. A normal já tem uma orientação dada por uma orientação positiva aqui. Normal primeiro. E essa aqui depois deve dar uma positiva aqui. Então, né? Uma orientação está dada por uma base no tangente, tal que uma base positiva no normal, junto com essa base no tangente, nessa ordem, dá uma base positiva no tangente total. Perfeito. Essas são as regras. A última regra é uma regrinha boba, no caso particular que a dimensão de ômega é 1. Ela pode, uma componente, digamos, né? Quando a dimensão de ômega 1, o bordo tem dimensão 0, né? Então, oficialmente, não tem espaço tangente. Oficialmente não tem espaço tangente, mas dá para definir uma orientação entre aspas, né? Que seria uma orientação aqui numa variedade de dimensão 1? Seria um campo de vetores tangentes, né? Porque uma vez que eu pego o único vetor de norma 1, que aponta positivamente. Uma vez que eu tenho uma orientação numa variedade de dimensão 1, posso pegar o único vetor de norma 1, que aponta positivamente. E aqui no final ele vai assim, né? Então, normal primeiro.
Normal exterior primeiro. Aqui, a normal exterior está coincidindo com a orientação que tem a superfície. Se a normal exterior coincide com a orientação que tem a superfície W, eu boto um mais. E aqui, a normal exterior, ela não está coincidindo. Isso aqui em azul é a normal exterior. Normal exterior, a normal exterior, ela não está coincidindo com a orientação. Se ela não coincide, boto menos. E o importante é que a soma de sinais, né, no bordo de ômega é zero, né? Se ômega é compacta. Soma de orientações de x com x no bordo é zero. Por quê? Porque como cada componente é diffeomorfa ao círculo ou ao intervalo, os círculos não importam porque não tem bordo. E no intervalo, a prova é óbvia, né? O campo pode ir para lá ou para cá. No intervalo, a prova é óbvia. E como todos esses conceitos são invariantes por diffeomorfismos, uma coisa diffeomorfa no intervalo também vai valer. Né? A última observação. Aqui eu estou usando fortemente o teorema de classificação de superfícies de dimensão 1. Se eu não tivesse esse teorema, esse resultado aqui não seria nada fácil. Seria meio complicado. Mas já tendo esse teorema na cabeça, a gente tem que provar simplesmente no intervalo e acabou. É a importância desse teorema. O teorema de Sardi, o teorema de classificação de superfície de dimensão 1, eles sozinhos fazem muita coisa, assim, não precisam de quase mais ninguém para obter resultados. Então, e a última coisa é que esse sistema tem que ser compatível. Essas convenções, essa convenção aqui e essa convenção daqui, elas têm que ser compatíveis. O que significa isso? Quando eu escrevo W, tem bordo, né? Falo que tem bordo. Então, tem W com uma orientação, tem N com uma orientação, tudo bem? E tem F, que vai de W para N, e ao mesmo tempo, essa F gera uma restrição no bordo, né? Essa regra normal exterior de primeiro vale para as duas convenções, né? Sempre. Então vamos misturar as duas. As duas estariam nessa situação. Eu já tenho uma orientação em W, uma em N, tenho uma função que vai de ômega para N, e isso gera uma restrição no bordo. Aí tem muita coisa, né? Aí se vocês pegam Y, um valor regular de F, que eu já falei que valor regular de F significa, de fato, valor regular de F e da restrição, né? Significa essas duas coisas. Aí tem duas coisas. Tem o F-1 de Y, que ele tem sua orientação dada. Né? Vou chamar até esse nome, né? Orientação F-1. Orientação F, vou chamar. Tem sua orientação dada, que é gerada por toda essa informação, né? Informação aqui, informação aqui. Tem sua orientação. E ele, isso daqui, gera, bom, tem F-1, essa orientação, perfeito. E o bordo dele, né? O bordo dele, o bordo de F-1 de Y, ele gera uma orientação no bordo, né? E a orientação dada pela regra que eu falei, restrita ao bordo, segundo a normal exterior. Mas, por outra parte, isso aqui também é um sistema sozinho, né? Eu já sei que é ρf, ao mesmo tempo, ρf, a restrição de F ao bordo, menos 1 de Y,
com esse parênteses, né? A restrição de F, imagem inversa de Y, é uma variedade, é uma superfície dentro daqui que ela tem uma orientação dada por esse sistema. É uma orientação dada por essa aplicação dessa vez. A gente já sabe que essas duas coisas são iguais. Já sabe. E o legal é que essas duas coisas também são iguais. Os sistemas são compatíveis. Quer dizer que fazer a orientação na superfície toda e logo restringir essa orientação para o bordo é a mesma coisa que restringir a função para o bordo e fazer a orientação dessa restrição para o bordo. Esses caminhos são comutativos. Isso é extremamente importante. São coisas que parecem bobas, que parecem tediosas, mas não são. Tem que checar, porque se não funcionam assim, esse teorema é falso. E com essas coisas na cabeça, fora o formalismo, o que eu estou dizendo é que a moral disso aqui é que a gente não vai ligar muito para como fazer orientação, porque já sabemos que todos os caminhos dão na mesma. A moral aqui é que orientado de qualquer jeito dá na mesma. Com a regra de normal exterior primeiro. Orientado de qualquer forma dá na mesma. Então, com essa filosofia em mente, eu já tenho aqui, né? Mais e menos, né? Eu já tenho, na restrição inferior, eu já tenho alguns mais, alguns menos, que davam a G. Na restrição superior, eu já tenho alguns mais e alguns menos, que davam a F. E isso aqui, como sempre, eu boto de cabeça, né? E essas seriam as orientações dadas por F e G, seriam as orientações segundo que caminho? Segundo esse caminho, né? Quem faria o papel de F nesse esquema seria o H. A restrição de H para o bordo é F e G. E a orientação segundo essa restrição para o bordo é a restrição, é a orientação que me dá a F e a G como tinha definido o grau, né? Segundo tinha definido o grau. Então, essa soma daqui, com sinal, é a orientação segundo esse caminho. Embaixo. E a outra orientação é a orientação que eu ganho com a variedade H-1 de Y. Ao ser uma variedade de dimensão 1, ela ganha uma orientação segundo a regra que eu já falei. E segundo essa regra, segundo esse resultado aqui, essa proposição, essas duas coisas têm que coincidir. Quer dizer que, de fato, esses sinais, eles estão obrigados a ser da forma induzida pela orientação no H-1 de Y. Quer dizer que aqui deveu ser o quê? Menos, aqui mais, aqui porque está entrando e aqui porque está saindo, né? Aqui menos, aqui mais, aqui menos, aqui mais, aqui menos, aqui mais, aqui menos, aqui mais. Qual a vantagem disso? Que eu já sei que quando ômega é compacta, a soma de orientações no bordo é zero. Quer dizer que essas sumas dão zero. Ou seja, então, o que a gente conclui é que o número de primagens contadas dessa maneira, tem um pequeno problema. O único problema é que a orientação que eu tenho, que esse cilindro dá para o bordo, a orientação que esse cilindro dá para o bordo, a tampa superior, vocês sabem que ela é positiva, quer dizer que na tampa superior a M fica com a orientação que tem que ficar, e a tampa inferior é negativa. Quer dizer que quando a gente faz a contagem de F, de fato está contando negativamente segundo a regra de F. De Y', né?
contados com sinal. Tem toda essa chatice de orientar direito, mas se vocês não orientam direito e não fazem as contas direito, não vão poder observar o que está acontecendo aqui. Nesses pontos, tem duas orientações. Tem a orientação que a F dá nesses pontos e também tem a orientação que o borde de H dá nesses pontos. Que o borde de H-1 de Y' dá nesses pontos. Estou dizendo que coincidem. Coincidem com as orientações que já tinha no bordo. Só que no bordo tem negativo, né? Esse é o problema do cilindro, né? No bordo não tem orientação de M, tem orientação de menos M. E por isso que a conta fica negativa. E aí passa para o outro lado e fica igual, né? Então acabou, né? Esses dois são iguais, esses dois são iguais e esses dois são iguais a eles. Tem essa conta chata e só para ir embora, ele anunciou o último lema, né? Que era o lema 3. O lema 3 só preciso botar um nome. Era lema de isotopia. Que a gente faz um check, vai usar igualzinho. E o lema 4 era o seguinte, né? O lema 4 era que se Y e Z, ou Y' se quiser, pertencem a valores regulares de F, então, vou botar Z, né? Se Y e Z pertencem a valores regulares de F, então, o número de preimagens de Y via F é igual ao número de preimagens de Z via F, contados com sinal. E a gente já sabia fazer isso, né? A gente pegava em H, eu chamei H, chamei Φ, né? Φ de M para M, de N para N. Diffeomorfismo. Isotópico, identidade. A identidade de N, né? Tá o quê? Φ de Z é igual a Y, né? Eu não lembro se é φ de Y igual a Z, agora ajeitamos. O importante é que φ preserva a orientação. Isso é o que eu estou pedindo para vocês provarem no... Pelo menos no caso compacto, né? Na verdade, vale no geral, mas tudo bem. Φ preserva a orientação, isso é importante. Então, as funções que eu pegava eram G igual F composto com Φ, M, né? Não. Φ composta com F. E o que mais? Então, aqui é... Deixa um pouquinho... Tá. Então, aqui eu pegava... Isso aqui vai de M para N também, né? E aqui eu observo que G-1 de Z... G-1 de Y, desculpa, é igual a F-1 de C. O número de pontos x, tal que f de x é igual a z, é igual ao número de pontos x, tal que φ de f de x é igual a y, né? E isso aqui, essa conta vale absolutamente. E também vale contados com sinal. Absolutamente é simplesmente uma contagem. E também vale contados com sinal, porque o φ preserva a orientação. Se invertisse a orientação,
seria menos. E então acabou, né? Então o lema 2 diz que o número f-1 de y é igual ao número g-1 de y igual ao número f-1 de z contados com sinal. E aí vamos ficar hoje. Na sexta eu vou fechar com algumas coisinhas extras. A sexta seria a última aula. O que acabei de provar até aqui é que o grau orientado está bem definido. Não depende do valor regular que eu pegue. E é um invariante homotópico, né? Segundo o lema 2. Tá bom? Aí vamos ficar hoje. Na sexta seria a última aula, como eu falei.